E aí pessoal, aqui é Jonathan Neri e venho com mais um vídeo aí, vou falar sobre um assunto bem interessante, tá certo? Mais voltado aí para a eletricidade industrial, vocês sabem, né? Tenho conhecimento da eletricidade tanto industrial, residencial, predial, rede de distribuição, então tudo aí eu venho compartilhar esse conhecimento com vocês. O vídeo é sobre comandos elétricos, motor elétrico e principalmente aí a tensão de funcionamento aí dos motores, tá bom? A tensão de funcionamento aí dos motores, é, que traz uma dúvida, né, em muitos profissionais. E eu vou tentar sanar essa dúvida daquela forma que eu sempre trago, né? Então, se gostar, gente, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, vai estar ajudando muito aí, tá certo? Então, vamos lá para o vídeo. A tensão de funcionamento, né? A grande maioria dos motores elétricos são fornecidos com terminais religáveis, de modo que possam funcionar ao mesmo em menos em dois tipos de tensões dependendo da sua ligação, tá certo? Aqui a gente está voltado para motores elétricos trifásicos, tá certo? Porque são os motores aí usados habitualmente aí na área industrial e são os motores que mais causam dúvida aí na forma de ligação, tá bom? Também tem os motores monofásicos aí que trazem algumas dúvidas, mas eu tenho até vídeo falando sobre, um pouco sobre motores monofásicos que vem trazendo, né, essa questão da ligação do motor. Então vamos lá. Primeiramente, a ligação estrela em triângulo. Esse tipo de ligação aí vai determinar alguns tipos de tensões aí no motor que ele pode ser ligado. Esse tipo de ligação exige seis terminais no motor e serve para quaisquer tensões nominais duplas, desde que a segunda seja igual à primeira multiplicada por raiz de 3. O que é isso? Ó? Olha lá a raiz de 3, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a raiz de 3 aí no sistema elétrico trifásico. Então, um exemplo aí, eu tenho motores 220, aí o que? Raiz de 3, né, vezes raiz de 3, 380. Se eu tiver um motor que a tensão dele, a menor é 380, a maior 660. E não habitualmente aí, mas temos o motor 440, 760, certo? Então, para ligação estrela e triângulo, tem essas duas ligações, embora entender melhor porque temos essas tensões diferentes aí no motor. Primeiramente, pessoal, a bobina do motor internamente, ela é dimensionada para funcionar na tensão menor que tiver lá no motor. Olhe, essa é uma dica de ouro aí para você, uma dica de ouro. Sempre pense, a tensão menor que vai ter que ser aplicada na bobina, tá certo? A tensão menor que vai ter que ser aplicada na bobina. Então, se eu tenho um motor lá 220, 380, a tensão que tem que chegar na bobina é quanto? 220. Por isso que eu tenho a ligação estrela e triângulo. Na ligação em estrela, o que que acontece? A tensão, que vai ser a tensão de linha, que vai chegar a 380, ela vai ser o quê? Dividida por raiz de 3 na ligação aqui, ó. Na ligação aqui em estrela. E na bobina aqui vai chegar somente os 220, que vai fazer esse motor funcionar normalmente. Olhe bem, que interessante, tá certo? Que interessante, porque é feita aquela ligação estrela e triângulo. Para quê? Eu aplico uma tensão maior, tá certo? E aí eu chego com um chego com a tensão que é menor da bobina, tá certo? Se eu ligo esse motor, eu tenho uma tensão de fornecimento. Eu tenho uma tensão de fornecimento de 380, aí eu ligo ele em estrela. Quanto é que vai chegar na bobina? 220. Então meu motor vai funcionar normalmente. Se eu tiver uma tensão de 220 no trifásico, eu vou fazer o quê? Uma ligação em triângulo. E aí eu vou chegar a quanto na minha bobina? 220. O motor vai funcionar normalmente. Então o motor vai conseguir funcionar normalmente em tensões diferentes de fornecimento, só que por causa de sua ligação, ele vai chegar a 220 aí na sua bobina, certo? Olhe bem aí como a explicação ficou bem legal, bem interessante aí para você conseguir diferenciar, porque eu tenho o mesmo motor, uma hora liga
380, uma hora liga 220. Não, ali é só uma, uma reformulação da ligação para conseguir chegar a tensão aí da bobina que ela precisa para funcionar. Aí eu tenho a ligação série e paralelo. O motor que aceita a ligação série ou paralelo, esse tipo de ligação exige no mínimo 9 terminais no motor. Tá certo? Tem um de 9 e tem um de 12 terminais. É usado com tensões nominais duplas, sendo a segunda o dobro da primeira. Olhe bem, o dobro da primeira. Existem basicamente dois tipos de ligações aí, não tá ler ligações para esses motores. Tem a estrela e o duplo estrela, tá certo? E o triângulo e o duplo triângulo. Aqui está diretamente falando dos motores de 9 terminais, mas eu vou expandir e falar do de 12 terminais também, tá certo? Olha bem, eu tenho um motor aí de 9 terminais, triângulo e duplo triângulo. A ligação desse motor, ele tem aqui embaixo, ó. Ele tem aqui, ó. O número 1, 2 e 3 aqui sai do meio das bobinas, tá vendo? Tem um 4, 9, 5 e 7, 6 e 8. Essa é a configuração aí dos terminais da bobina. Então, como é que é feita essa ligação? Olhe bem, esse motor aqui eu tenho 440 aqui, ó, no lado do fornecimento, e aqui eu tenho 220. Interessante. Eu fazendo o que? O reajuste dessas bobinas. Eu tenho aqui, ó, que o 1, 4 e o 9, ó, é a primeira bobina aqui, ó, ela está na fase R. Aí eu tenho aqui, ó, o 2, 5 e 7, ó, 2, 5 e 7 na fase S. E eu tenho aqui o 6, o 3 e o 8 na fase aqui T, certo? Usando a configuração europeia aí, né, das fases, né, RST, que é muito usado na indústria. Então, tendo no fornecimento aqui, você vê ó, que nesse triângulo aqui, que o pessoal também chama de triângulo maior, eu tenho duas bobinas aqui e a tensão ela vai fazer o que? Se dividir. Se eu tenho 440 aqui no fornecimento, ela vai se dividir aqui e vai ficar 220 para um lado, 220 para o outro. Já aqui na ligação duplo triângulo, o que, que vai acontecer? A tensão de fornecimento é 220. Como é que eu vou ligar esse motor de 9 terminais? Tem que chegar a 220, né? Sempre lembrando que tem que chegar a tensão menor. Então aqui, ó, vai compartilhar o 220, aqui vai estar em paralelo. Em paralelo a tensão faz o quê? A tensão continua a mesma. Em série a tensão faz o quê? Se divide. Então 220 que está aqui de fornecimento vai ser aplicado aqui nessa bobina e nessa bobina. Olha que interessante. Olha como o entendimento ele fica simplificado como feito dessa forma. Tem um motor de 9 terminais também, que ele é estrela e duplo estrela. Aí eu tenho aqui, ó, motor de 9 terminais. Uma das bobinas dela, aqui, ó, três delas aqui, ó, elas estão aqui jampeadas. Por isso que é um motor de 9 terminais, certo? Vocês vão ver que no de 12 terminais a gente tem essas bobinas aqui, elas são livres. Eu tenho um motor de 12 terminais. Aí eu tenho aqui, ó que interessante. Eu tenho aqui uma tensão de 760 no fornecimento. Como é que eu vou ligar esse motor? Nesse aqui é interessante uma coisa, porque esses motores aí, como eu falei, eles são derivados do motor de 12 terminais. O motor de 9 terminais é derivado do motor de 12 terminais, só que com algumas diferenciações nas suas bobinas que são interligadas internamente. Aí, a tensão que tem que chegar lá dentro, ó, na bobina é 220, porque ele é derivado do motor de 12 terminais. Ele tem que chegar a tensão que menor. Esse é um motor aqui que ele é 380 a 760, lembrando o dobro da tensão, como a gente está falando aqui. Então, 760 do lado de fora. Quando eu passo pela estrela, sempre quando eu passo pela estrela, o que acontece com a minha tensão? Ela se divide por raiz de 3, chegando aqui o que? 440 volts. Quando chega aqui 440 volts, o que eu tenho aqui? Ligação em série, duas bobinas em série, 440 chegando nesse terminal. O que acontece com a tensão? Ela se divide 220 para cada uma. Já no duplo estrela,
Eu tenho uma tensão aqui fora de quanto? 380. 380. E as bobinas aqui elas estão aqui, ó, em paralelo. 380 dividido por raiz de 3, que está aqui na ligação em estrela, vai acontecer o quê? 220. Se já chegou 220 aqui, preciso dividir mais alguma coisa? Não. Ligação em paralelo aqui dentro e a tensão ela continua a mesma, tá certo? Olha como é interessante, como o sentido aí do série paralelo, do estrela e triângulo, ele vem trazer aí a característica da tensão elétrica no motor trifásico. Aqui eu vou ter o motor de 12 terminais. O motor de 12 terminais eu tenho a ligação aqui, ó, triângulo paralelo, tá certo? Ou também chamado de duplo triângulo, que aí eu tenho uma tensão de fornecimento de 220. Se eu tenho 220 aqui do lado no fornecimento, então eu tenho que chegar a quanto na bobina? 220. Então aqui, ó, interessante. Eu tenho as bobinas que já estão em paralelo. E essas bobinas aqui, ó, se você ver a ligação aqui, ó, elas também estão em paralelo com as outras. Todas aí estão em paralelo. Se elas estão em paralelo, as tensões de fornecimento vão ser as mesmas aqui nas bobinas. Então vai chegar a 220. Já na estrela paralelo ou duplo estrela, eu tenho uma ligação aqui, ó, em estrela e dentro, ó, eu tenho as ligações feitas em que? Em paralelo. Para quê? O 380 vai se dividir por raiz de 3 e vai chegar a 220 em cada bobina. Aí eu tenho o triângulo série, que tem popularmente chamam de o triângulo maior, tá certo? Que eu vou ter a minha, ó, meu triângulo aqui formado, tá vendo? Meu triângulo formado, certo? É uma outra configuração, né? Mas é um triângulo, tá certo? É a mesma ligação do triângulo. Só que essas bobinas, ó, entre uma fase, ó, e outra aqui, eu vou ter o quê? Duas bobinas. Se eu tenho duas bobinas, em série, 440 dividido por 2 vai dar o quê? 220 em cada bobina. E aqui o estrela série. Olha, interessante, chamar também de estrela maior. Eu tenho primeiro a ligação em triângulo, que vai fazer o quê? Pegar esse 760 e dividir por raiz de 3, que vai dar mais ou menos 440. E depois eu pego esse 440 aqui e divido por 2, que está a ligação em série. E aí eu vou ter 220 em cada bobina. E aí, pessoal, se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. E não deixem, tá certo? De essa corrente acabar, essa compartilhação de esse compartilhamento aí de conhecimento, tá bom? E vou nessa. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau.